Para proferir a palestra de abertura Open Innovation, convidamos o senhor Bruno Rondani para que se coloque aqui à frente. O senhor Bruno Rondani é fundador e membro do Conselho de Administração da empresa Alage, diretor executivo do Centro de Open Innovation Brasil e conselheiro do Conselho Superior de Tecnologia e Competitividade da Fiesp. Atua como executivo do Thales Group na gestão de P&D da empresa Omnisys. Senhor Bruno, por favor. Uma salva de palmas. Bom dia a todos. Para mim é uma grande honra poder compartilhar um pouco do trabalho que estamos fazendo, tanto na pesquisa quanto no desenvolvimento de tecnologia, e trazer um tema para vocês que eu acho bastante relevante, apesar de se desenvolver num contexto diferente do nosso. Mas o objetivo é trazer algumas lições desse desenvolvimento feito principalmente nos Estados Unidos e na Europa, para que a gente consiga estabelecer no país algum modelo de inovação mais adequado, mais eficiente, que traga melhores resultados para os nossos desafios. Então, é um prazer enorme, agradeço o convite, venho com todo gosto trazer para vocês esse material, e em especial, pelo discurso que eu ouvi agora, conversando com alguns colegas de vocês, a importância que se dá no Instituto altamente tecnológico, voltado a auxiliar que as empresas da região consigam se desenvolver do ponto de vista da competitividade, onde a inovação é a pedra fundamental, e pessoas dedicadas a isso, criando curso superior, criando a pesquisa com esse objetivo, focando as suas ações nessa linha. Como foi mencionado também no discurso de abertura, se a gente falar de inovação e pensar em grupos fechados, pensar em uma empresa que não interage com uma universidade, com uma escola de ensino superior, de ensino técnico, e não se relacionar eventualmente com a própria prefeitura, com outras instituições do governo, como o nosso sistema de inovação está sendo constituído já há alguns anos, com um foco muito grande no financiamento da inovação na empresa, mudando a característica do modelo de investimento em ciência e tecnologia, deixando de focar puramente a ciência, a excelência na ciência, no domínio do conhecimento, mas dando agora recursos e focando o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento nas empresas, o desenvolvimento da pesquisa nas empresas, da pesquisa tecnológica. Bom, eu rapidamente me apresentando, eu sou engenheiro, eletricista, formado na Unicamp, fiz um mestrado acadêmico na engenharia também, e hoje eu estou desenvolvendo um trabalho de doutorado na área de administração. Meu foco é gestão tecnológica, modelos de desenvolvimento organizacional para que se produzam inovações nas empresas. E dentro desses meus trabalhos eu tenho desenvolvido algumas pesquisas e fundamos um centro chamado Centro de Open Innovation, onde procura estudar modelos novos de como organizar a empresa, a sociedade para a inovação. Então, o que eu vou compartilhar com vocês é um material da Alage, uma consultoria que foi constituída 6 anos atrás com o objetivo de oferecer assessoria nesse processo, tanto para as empresas quanto os institutos públicos. E hoje eu atuo como responsável de uma equipe de engenharia, onde estamos implementando algumas atividades de pesquisa também em cooperação com diversas universidades. Essa empresa brasileira hoje tem uma parceria com o Grupo Thales, que é uma empresa francesa. Ela originalmente foi criada em São Caetano do Sul, mudamos para São Bernardo. Nós temos hoje aproximadamente 70 engenheiros trabalhando,
no desenvolvimento de projetos que visam atender as Forças Armadas, né, no país, então a Aeronáutica, a Marinha são os principais clientes das Forças Armadas, e também a Agência Espacial Brasileira através do INPE. Então nós temos uma experiência interessante já de alguns produtos bem sucedidos desenvolvidos nesse modelo que eu vou apresentar. No finzinho eu trago esse case, né, se a gente conseguir chegar até lá. Eu não quero estourar o tempo, né, então eu queria combinar com vocês de eu fazer uma apresentação no máximo 45 minutos, e aí depois a gente abre para as perguntas do público. Tá? Eu não sei como a gente vai organizar isso, eu vou passar o microfone, mas... Pode. Como mediador dessa palestra, nós teremos o professor Écio Naves, do campus de Guarulhos, do campus de Bragança Paulista. Está aqui o professor Écio? Bom, é isso. Perfeito, então. Bom, rapidamente introduzindo, Open Innovation, na verdade, é o nome de uma teoria, é uma teoria emergente, uma teoria que está sendo bastante disseminada entre os praticantes. Na academia é algo bastante novo, desde a pesquisa e administração. Foi inaugurado em 2003 com o lançamento de um livro. Quem desenvolveu, quem cunhou esse tema, o professor Henry Chadwick, da Universidade de Berkeley. Ele era professor de Harvard, mudou-se para Berkeley logo após a publicação desse livro. Em 2006, ele fez uma nova publicação, duas na verdade, uma mais acadêmica, voltada a artigos, desenvolver, aprofundar, fundamentar melhor a teoria, juntando um grupo de pesquisadores. Em 2006, ainda em 2006, ele lança um segundo livro, onde o foco passa do desenvolvimento para a exploração a partir do modelo de negócio. É o que eu vou trazer um pouco dentro dessa apresentação. O processo de inovação ele tem duas etapas fundamentais. Uma é o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento da inovação em si, da ideia, né? Porque, eventualmente não precisa ser de base tecnológica, um estudo mais amplo, mas aqui a gente vai manter nosso entendimento sobre desenvolvimento tecnológico. Então você desenvolve e depois você explora. Existem formas de se fazer isso de forma aberta, e é o que ele propõe. E em 2010 ele lançou um novo livro que está ligado à área de inovação em serviços. A gente vê, há um debate econômico importante nisso, se serviços de fato podem representar desenvolvimento econômico de uma nação, ou se a gente tem que depender ainda, né, do desenvolvimento da base industrial, que é a que realmente geraria emprego, etc. Então não vou entrar no debate acadêmico, mas no debate econômico. Mas a questão é que, mesmo para as indústrias, o serviço, a forma de oferecer o produto passa a ser diferenciador. Ou seja, mesmo em indústrias clássicas, como por exemplo a automotiva, o que vai diferenciar uma empresa de outra, muitas vezes é o serviço. Ou melhor, cada vez mais é o serviço. Porque a disponibilidade das tecnologias para a elaboração das plataformas onde esses produtos são desenvolvidos, ela está cada vez mais disseminada. Isso tem uma relação grande com a questão dos modelos de negócio. Tá? Que a competitividade não vem só da tua capacidade de desenvolvimento tecnológico, mas da tua capacidade de se organizar e disponibilizar esse desenvolvimento, esse valor criado na tecnologia, sob forma de serviço e modelos de negócio que sustentem essa vantagem para a empresa inovadora. Tá? Uma definição rápida, para que a gente desenvolva e entenda melhor do que é a inovação aberta. Quando nós falamos de inovação aberta, muitos entendem rapidamente como algo a distribuição, a disseminação geral da inovação, como se a inovação passasse a ser algo que fosse ser gratuito, né, para todos. E não é essa a definição. O sentido da palavra, do nome, de inovação aberta, é que nenhuma empresa mais hoje, tá, que é responsável por colocar uma inovação no mercado, nenhuma empresa mais hoje entende, né, hoje, que ela não consegue liderar sozinha, ou melhor, conduzir sozinha todo o processo de inovação, desde a geração de um conhecimento, de uma ideia, até a sua exploração no mercado. Existem hoje uma série de obstáculos, né, uma série de problemas que essa empresa vai enfrentar, onde ela não vai mais poder contar somente com a sua capacidade interna, os seus recursos internos para desenvolver
essa inovação. E eu não estou falando de uma pequena indústria de Guarulhos. Eu estou falando de toda e qualquer empresa, e os casos que foram estudados aqui são as grandes líderes de inovação. São elas que enfrentaram esse dilema, as empresas que tinham e possuíam grandes investimentos em inovação, como por exemplo, o principal caso que a gente vai citar aqui é a Xerox, como por exemplo a indústria farmacêutica como um todo, tá? As grandes empresas de telecom, onde eles não conseguem mais financiar. Eu estou falando disso nas economias desenvolvidas, Estados Unidos, Europa, eventualmente Japão. Elas não estão mais conseguindo sustentar um modelo de inovação onde elas contam apenas com os recursos que elas conseguiram desenvolver, gerar para elas, que elas controlam. Então elas passaram a buscar abrir esse processo de desenvolvimento para parceiros, para a formação de redes. Então hoje entende-se, dentro da teoria da administração, que a inovação não pode ser feita isoladamente. Então qual que é a relevância disso para nós? Eu estou falando de um problema dos países envolvidos. Né? Bom, se nós queremos ser uma nação que desenvolva a sua economia a partir de um empresariado, de empresas capazes de inovar, né? Se nós colocamos na nossa agenda das nossas políticas públicas a inovação como parte central, não podemos propor um modelo, né, que hoje já não funciona nos países inovadores, nos países que nós tomamos como referência. Daí a importância que eu vejo em trazer o dilema que eles estão tendo para nos ajudar a construir no país um modelo de inovação condizente às nossas realidades e à realidade da competitividade global. Tá? Então, basicamente, o que fundamenta um paradigma que foi apelidado dessa forma de inovação fechada? O que seria inovação fechada? Qual que era a lógica que estava por trás do modelo de inovação criado pelas grandes empresas inovadoras no mundo? Tá? A ideia de que a invenção ela é a parte fundamental do processo de inovação, e a invenção surge a partir de grandes talentos, de gênios, de pessoas com uma inteligência privilegiada, sustentou um raciocínio de que, se eu conseguir contratar, reunir a maior quantidade de gênios, né, de pessoas talentosas, de cientistas que estão em outra camada, né, da sociedade em termos de inteligência e capacidade, dentro de um centro, dentro de uma unidade, e quanto mais fechada eu mantiver essa unidade de forma que o conhecimento gerado ali não passe para o meu concorrente, eu estou estabelecendo uma vantagem, uma barreira de entrada para outras empresas intransponível. Então, à medida que eu lanço um produto, tá, originado por uma invenção de um desses gênios, o lucro gerado a partir da exploração dessa ideia, eu reverto investindo no meu, que eu vou chamar, no meu laboratório corporativo de P&D, que mais funciona como uma fortaleza do conhecimento, onde ele, por isso, é chamado de modelo de inovação fechado, onde eu trago para mim o controle dos recursos, reúno essas pessoas e injeto dinheiro. E aí é só esperar. É só esperar, porque as ideias brilhantes virão, os produtos melhores sairão dali e eu vou conseguir manter minha posição de liderança. Tá? Então, algumas características desse modelo. Ele é integrado verticalmente. Tá? Eu controlo todas as etapas do processo. O P&D, ele passa a ter um foco principal aos recursos internos, e ele é específico para a firma que o sustenta, ou seja, a empresa mãe, a empresa que financia esse instituto, ou financia apenas para si. Então todo o desenvolvimento, todo o conhecimento gerado ali deve sustentar o seu negócio. Uma lógica bastante forte. Né? Difícil pensar algo diferente. Não, eu vou investir para que as inovações vão para outras empresas. Então a lógica é bastante sólida, tá? E criar uma barreira de entrada através da economia de escala e escopo, reunir essas competências dentro de
de uma unidade só, né? Então vou conseguir ter essas duas vantagens que eventualmente empresas com recursos menores não vão conseguir ter, e por isso a minha posição de liderança seria sustentável, tá? Então, um processo inerente a essa lógica, a gente chama de processo de desenvolvimento de inovação, processo de funil. A ideia é que, né, o modelo pressupõe que eu tenho uma capacidade de geração de ideias, e essas bolinhas aí representam as ideias. Eu consigo estabelecer, a partir desse conjunto de ideias, alguns critérios para que, à medida que eu invisto nesses projetos, nessas ideias, eu vá filtrando aquelas que não parecem ser promissoras para o meu negócio, à medida que no fim eu tenha apenas alguns bons projetos, algumas boas ideias de fato chegando no mercado. Então é um processo de seleção, tá? Então dentro dessa lógica é fundamental que eu tenha uma capacidade de geração de ideias, tá? Por isso que eu reúno daí por grande escala na geração de ideias, botando as pessoas dentro de um mesmo instituto, de uma mesma organização, e eu vou filtrando elas a partir de uma análise que é estabelecida por critérios no meu modelo de negócio, tá? Então, esses funis, por exemplo, empresa A e empresa B, a empresa A tem uma lógica de mercado onde ela busca certo tipo de ideias para o seu negócio, e a empresa B busca um outro conjunto de ideias para o seu negócio também. Eu estou representando duas empresas onde as fronteiras delas seriam representadas pelas linhas, né? E o conceito da linha fechada, justamente, eu não tenho interação entre a empresa A e a empresa B nesse processo. Por quê? Porque a ideia é de que eu vou desenvolver para mim, eu vou investir para mim, tá? E se a ideia de fato é boa, eu não quero que ninguém a conheça, eu não quero interagir com ninguém, não posso perder o benefício dessa ideia. Bom, em termos estatísticos, né? Se você cria um processo muito eficiente na seleção de projetos que vão atender da melhor forma possível o teu modelo de negócio, você está buscando evitar os erros do tipo 1, que seriam os falsos positivos. Eu lançar um produto no mercado baseado numa ideia ruim, tá? Um produto que não vai ter sucesso, uma inovação pode vir a fracassar no fim. Como, à medida que esses projetos avançam, eu estou investindo dinheiro, caso eles não se transformem de fato num resultado para a empresa, caso não seja aceito pelo mercado, eu perdi tudo isso. Logo, o processo de seleção, dentro do modelo fechado, eu estou lá, eu estou justificando essa lógica, é de que quanto melhor a minha seleção, quanto mais focada for na minha lógica de mercado, no meu modelo de negócio, naquilo que eu consigo explorar, menos erros do tipo 1 eu vou ter, menos falsos positivos, menos fracasso no lançamento de produtos que não vão ter aceitação. Entretanto, nós sabemos, né, do ponto de vista de utilização de processo, quando eu filtro demais, eu acabo, todo processo que foca demais, né, evitar erros do tipo 1, eu acabo tendo um aumento dos erros do tipo 2, que seriam o quê? Os falsos negativos, né? Dentro de um processo de geração de conhecimento, né, de geração de ideias, de tecnologias que podem vir a ser explorados no mercado, se eu sou muito rigoroso e pouco flexível nos meus critérios do meu modelo de negócio, eu acabo eliminando eventualmente ideias que teriam sim um grande potencial, tá? Como é que a teoria de inovação explicava esse problema dentro de uma lógica da inovação fechada, onde a empresa vai investir internamente e vai reverter os seus investimentos, os seus lucros para os seus P&Ds, as suas atividades de P&D interna? Ele explicava isso como um transbordamento do processo que ocorre naturalmente, onde algumas ideias eu não consigo explorar e elas acabam sendo postas nas prateleiras, acabam eventualmente saindo, mas isso não é relevante, porque o meu foco empresarial é que deve ser atendido, tá?
Então, vou pegar um exemplo concreto aqui, tá, que foi estudado no desenvolvimento dessa teoria. Pegar um exemplo concreto para ficar um pouquinho mais claro, né? Então, pegamos aqui o modelo de seleção de projetos da Xerox, né? Desculpa o slide em inglês, eu extraí isso do livro do próprio Chesbrough. Então ele só detalha um pouco mais algumas fases, alguns momentos, né? De como que eu conduzo esse processo. Um pouco mais de detalhe de como que de fato as empresas aplicam isso. Não é muito comum no país hoje. A maior parte das empresas no Brasil, empresas menores, né, não tem o porte de uma Xerox, né, principalmente nas atividades de inovação. A maior dificuldade hoje, que eu vejo, né, é que nós não temos massa crítica para a geração de ideias. Né? Depois, muito menos um processo estabelecido que sem ideias você não filtra nada. Você tem que ter mais, você tem que estimular a geração de ideias. Mas esse é um processo, vamos dizer assim, em equilíbrio, né, que ocorreu por muitos anos na Xerox. Tá? Então o que a Xerox fazia? Ela definia os seus objetivos, né, de negócio e selecionava todas as ideias que vinham do seu laboratório de pesquisa, do seu centro de P&D corporativo, que é um dos mais famosos do mundo, né, que gerou talvez o maior número de tecnologias conhecidas, né, por nós, pelos usuários, né, da área de TI. E ele previa que no fim do processo algumas dessas ideias, algumas dessas tecnologias não seriam utilizadas pela Xerox e seriam licenciadas, seriam eventualmente criadas novas empresas, seriam oferecidas para fora. Então sempre se soube que essa possibilidade poderia ocorrer. Entretanto, essa possibilidade não era considerada mais do que uma pequena licença do processo. O processo já se mantém. O problema é que quando eu saio dessa situação onde os erros do tipo 2, os falsos negativos, passam a diminuir muito a eficiência do meu processo de geração de inovações e eu não consigo mais financiar isso com o aumento de lucro que eu tenho daquilo que é bem sucedido, né? Daquilo que eu consigo reverter, eu entro no colapso do que seria esse modelo de inovação fechada, que é o que eu vou explicar um pouco mais adiante. Então, onde que, no caso da Xerox, vou pegar especificamente, ela foi bem sucedida? Porque a Xerox é conhecida até hoje, nós sabemos do sucesso empresarial que ela teve, mas se nós formos lembrar um pouco da década de 70 e 80, ela passou por uma crise muito grande com a entrada daquelas pequenas impressoras, principalmente vindas do Japão, né, que entraram no mercado americano, e a Xerox apostou o quê? No modelo de negócio que era o número de impressões, criar as grandes máquinas, disponibilizar a máquina para os seus clientes e cobrar pelo número de impressões. Então a velocidade era mais importante do que a flexibilidade das pequenas máquinas. Essa foi a aposta que a Xerox fez na época. Ela investiu muito em tecnologias para aumentar a eficiência, a velocidade, a qualidade das copiadoras. E isso foi caracterizado como um processo que a gente pode fazer uma analogia ao jogo de xadrez. Ou seja, num momento de crise, de competitividade global, e a inovação era fundamental para o sucesso, o modelo de negócio era completamente distinto da competição, no caso japonesa, mas ela conhecia muito bem o mercado que ela estava atuando. E ela apostou num modelo que a gente pode fazer uma analogia ao xadrez. Ela conseguiu planejar movimentos, né, antecipadamente, nova informação não é necessária, já se sabe quais são as regras do jogo, tá? E você conhece o que o adversário possui, algumas características do jogo de xadrez, né? Entretanto, hoje, né, o dilema da inovação, a forma que as inovações são desenvolvidas e potencialmente geram retorno econômico, devido à incerteza que há, tanto no desenvolvimento tecnológico quanto na exploração do mercado, faz com que a gente possa fazer uma outra analogia para o processo de inovação. Seria um outro jogo que hoje, né, há pouco tempo atrás, né, cerca de alguns meses, foi reconhecido como esporte da mente no Brasil. Internacionalmente já era reconhecido, que é o poker, né? O poker, muitos imaginam como um jogo de azar, né? Mas não é propriamente. O poker ele tem algumas regras,
né? E existe o campeão do povo, existem pessoas que desempenham melhor do que outras, porque existem algumas regras de como jogar que não dependem puramente da sorte, né? Mas existem alguns elementos muito distintos do xadrez, né? Então, algumas características você paga para jogar, né? Você tem que apostar, fazer apostas constantes para continuar no jogo, né? Você paga pela nova informação e você não sabe, a princípio, que os outros possuem antes de tomar suas decisões. Mas assim como no xadrez e no poker, né, existe o objetivo da competição. No xadrez, o cenário da competição é mais conhecido, e no poker ele trabalha com a incerteza como uma regra do jogo. A incerteza faz parte do jogo. A mensagem aqui é que no desafio de inovação, cada vez mais a analogia que a gente deve fazer está mais próxima do poker do que do xadrez. A dinâmica hoje que as próprias indústrias mudam e a interação que os setores têm, né, e o surgimento de novas indústrias não permitem, não sustentam mais um modelo onde a gente consiga planejar e conhecer bem essas regras, tá? Então, se puder passar no slide, esse estudo seminal que foi feito no caso da Xerox mostrou o seguinte: dentro daquilo que eu estou chamando de xadrez, daquele processo de seleção de ideias dentro do funil da Xerox, a Xerox ela foi relativamente bem sucedida. E nesse gráfico aqui eu mostro duas coisas. Que é o valor de mercado das ações da Xerox, tá? Na linha vermelha, ao longo dos anos. Então a gente está pegando aqui 78, tá? Aqui o valor em dólares, tá? Milhões de dólares. E a gente vê a Xerox tendo um valor de mercado aqui mais ou menos estável. Um grande crescimento foi quando a Xerox, hoje, né, a gente usa o nome, né, da Xerox para falar cópia, né? Ela realmente dominou, monopolizou o mercado, cresceu muito em valor de mercado. Depois teve a crise, né, essa crise grande, e ela retomou um crescimento. Eu estou analisando aqui o valor de mercado ao longo do tempo da Xerox. O estudo que o professor Chesney fez no caso da Xerox foi olhar para aquele... Se puder voltar 3 slides. Aí. Olhar para essa parte do processo que parece menor, parece menos importante, que foi menos levado em consideração pelos executivos da Xerox, que eu estou chamando, né, o Chesney chama e faz analogia de poker, né? Ou seja, ideias que a Xerox não sabia explorar ou não explorou. Se você voltar naquele slide dos gráficos, se eu somar todos os projetos que a Xerox disponibilizou para o mercado, não aproveitou internamente, que foram 30 projetos, 11 deles, né? Desculpa, 10 deles, 10 projetos deles geraram empresas que abriram capital na Bolsa Americana também. E se eu pegar o valor de mercado dessas 10 empresas que saíram daquele spin-off, né, daquele transbordamento de ideias que a Xerox não aproveitou, e acompanhar a somatória dessas empresas, o valor de mercado das empresas, eu vou ver, tá, que em 2001, quando esse estudo é concluído, as empresas geradas pelo P&D da Xerox, não aproveitadas pela Xerox, valiam o dobro da Xerox naquele momento. Ou seja, a ideia de que aquela fortaleza, aquele centro de P&D financiado pela Xerox, para fazer com que ela seja uma boa jogadora de xadrez, se ela entende o jogo da inovação como um xadrez, porque ela sabia bem quem era o adversário, ela sabia o que fazer para vencer aquele oponente, no caso, as empresas concorrentes japonesas, ela se esqueceu de cuidar dessa outra parte do processo, né? Que em 2001, a gente observa aí pelos gráficos, foi capaz de gerar 2 Xerox. Ou seja, a quantidade, o valor que existia dentro daquele centro
e que a Xerox, dentro do modelo de inovação, está sendo chamado de inovação fechada, não conseguiu explorar, foi capaz de gerar 2 vezes o valor dessa empresa, colocando então em xeque o modelo estabelecido e bem sucedido que permitiu que a Xerox vencesse essa concorrência japonesa. Tá? Próximo slide. Então a Xerox, a partir da conclusão desse estudo, mudou os seus processos e criou uma lógica nova de gestão dessas ideias chamada inovação aberta. Um exemplo de inovação aberta. Depois a gente vai ver outras formas. Então o que a Xerox fez? Ela falou, bom, eu possuo uma infraestrutura de fato com um valor enorme. Eu possuo de fato cientistas, uma capacidade enorme. Entretanto, o que eu percebi a partir dessa análise é que eu não tenho a mesma capacidade de explorar, ou melhor, não tenho toda a capacidade de explorar aquilo que eu consigo gerar dentro da minha própria infraestrutura de P&D. Então eles criaram um processo chamado Startup at Par, onde ele abre a possibilidade de tanto os funcionários da Xerox quanto pessoas de fora utilizarem e fazerem parceria com os laboratórios do Centro de P&D de Palo Alto, né, o Partner Research Center da Xerox, para desenvolver novos empreendimentos. E a Xerox teria uma participação negociada dentro de um processo também bastante complexo, mas muito distinto daquele funil que a gente apresentou. É um processo novo, onde a Xerox passa a ser sócia desses empreendimentos, dessas ideias geradas pelos seus colaboradores. Então é um modelo de incubação, é um modelo onde a própria Xerox percebe que a única forma dela sustentar os investimentos que ela faz no seu laboratório corporativo de P&D é abrindo ele para novos modelos de negócio. É permitindo que algumas ideias lá sejam exploradas de forma diferente. Daí a analogia com o xadrez. Tá? Eu citei o caso da Xerox, mas a ideia é mostrar um pouco que esse modelo de inovação fechada, de você criar esse laboratório, explorar ele com aquelas características que nós comentamos no começo, ele foi iniciado já há bastante tempo por alguns inventores importantes, né? Então, Mellon Park, Thomas Edison, Bell Labs, Graham Bell, a Xerox, que nós citamos agora, mas mais recentemente, em 91, uma empresa relativamente jovem, né? Uma empresa que hoje deve ter cerca de 40 anos, talvez, a Microsoft, ela também criou em 91, na mesma lógica, né, que Thomas Edison talvez inaugurou lá em 1836, em 91, o mesmo modelo, investindo 7 bilhões de dólares por ano, aproximadamente, né, entre 5 e 7, varia um pouco dependendo da situação da empresa, mas uma porcentagem fixa em pesquisa. Né? Se puder passar para... Bom, o nosso trabalho aqui é dizer, bom, tudo bem, isso aqui existe lá fora, né? Esse paradigma da inovação fechada existe lá fora, tá? O Brasil não tem empresas com essa característica, né? Então, aqui é só um slide para ilustrar um pouco essa ideia, né? Será que houve no Brasil, ou prevaleceu no momento, ou prevalece o paradigma da inovação fechada, que não se sustenta mais reconhecidamente nas economias desenvolvidas? Então eu peguei aqui alguns exemplos. Entre a década de 60 e 90 o governo criou um centro de P&D, né, para explorar alguns monopólios estatais que foram estabelecidos. Então eu citei ali o centro da Petrobras, o CEPEL, o CPQD e o CTA. Não vou falar de cada um deles agora, mas a ideia é de que pela descrição do coloco aí, depois eu deixo à disposição de vocês, a ideia de que deveria sim termos um modelo nessas empresas, no caso fomentadas pelo governo, onde eu financiasse esse laboratório no mesmo modelo que eu vi os americanos. Se foi mais ou menos bem sucedido que nos Estados Unidos ou na Europa, é uma questão que transcende o modelo de inovação. O que eu estou querendo dizer é que esse modelo influenciou sim, a lógica é forte, né? Não é um modelo absurdo. Dizer que ele está errado ou que ele foi ruim também seria, aí sim é absurdo.
É claro que essas empresas conseguiram um grande sucesso com esse modelo. A pergunta nossa, se puder passar no próximo slide, aqui é só para justificar um pouco mais, mas a pergunta nossa, já retomo, a pergunta nossa é se esse modelo é razoável hoje, se o contexto da competitividade hoje pressupõe esse modelo, se nós devemos seguir hoje ou construir a nossa capacidade de inovação a partir desse modelo. Essa é a pergunta que nós nos colocamos. Em 2008, eu coletei alguns slides dentro de uma conferência nacional, no caso da ANPEI 2008, em Belo Horizonte, onde as empresas apresentaram seus modelos de inovação, né? A sua forma de trabalhar a inovação. Isso em 2008. E aí você vê claramente o funil. Por quê? Se você começa a estruturar uma área de inovação, você vai começar a estudar o assunto, ler o assunto, você vai abrir livros, né? vai ser enviado para algum treinamento fora, vai começar a estruturar isso, logo vem a ideia do funil, da seleção de projetos, de processos de seleção, para que eu escolha, que eu crie uma capacidade aqui, onde eu dependo da criatividade, do conhecimento, e vou selecionando projetos, tá? Aqui ele colocou 2 funis, né? No caso aqui é o slide da Vale, apresentado em 2008. Então a ideia existe sim, né? Dentro dos próprios gestores novos que estão começando esse processo. A Vale fez a apresentação no evento agora em Gramado, KM Brasil 2010. Eu estive como moderador desse evento e eles apresentaram um novo modelo. Não tem nada a ver com isso. Até comentei na apresentação, eu vi uma apresentação em 2008, né? E não tem nada a ver com isso, mas eles redesenharam, o que foi bastante interessante. E a abordagem do Innovation está muito mais presente no modelo novo, nesse modelo que vocês estão vendo a Vale anunciar pelo Brasil afora. Próximo slide, por favor. Aqui eu peguei um outro caso da Vale, né? Que também foi apresentado na mesma conferência, onde a ideia do funil permanece, tá? Mas ele já pressupõe aqui alguma externalidade nesse processo, tá? Isso é só para ilustrar. Próximo slide. Aqui eu peguei o processo de funil apresentado pela Telefônica, né? Seria a mesma lógica, a mesma ideia. Tá? Geração de ideias, aí avaliação, priorização, prova de conceito, desenvolvimento e lançamento, tá? Pegando temas estratégicos e temas espontâneos. Então essa é a forma que, vamos dizer assim, está na cabeça das pessoas. Eu quero justificar aqui a existência de um paradigma que nos leva a esse raciocínio, a esse modelo, tá? Isso aqui também é de 2008. Próximo slide. E aqui já você vê um modelo um pouco mais um pouco diferente, apresentado pela Braskem, né? Também em 2008, onde eles colocam a questão do funil, mas já começam a tentar representar outras coisas, tá? Não ficou muito claro aí, também não vou explicar o que eles tentaram representar nessa apresentação deles, mas em conversas posteriores, me relacionando, conversando com os gestores que bolaram isso daqui, eles também redesenharam tudo e deixaram a coisa muito mais clara. Mas a ideia do funil muito forte, muito presente aí, né? E alguns elementos de inovação aberta a gente começa a tentar identificar, mas muito pouco formalizado. Hoje a Braskem tem um modelo de inovação aberta, tem uma gerência de inovação aberta, tem um modelo reformulado dentro dessa nova lógica. Próximo slide. Bom, então a conclusão é o que mudou, tá? O que justifica eu vir aqui dizer que o modelo de inovação fechada é um modelo baseado em um paradigma que não se sustenta mais quando contraposto ao contexto da competitividade industrial, do desenvolvimento da tecnologia, da forma de se trabalhar hoje. Então, alguns pontos. Mobilidade e mão de obra qualificada. As pessoas hoje não ficam mais na mesma empresa ao longo de toda a sua carreira. É raríssimo isso acontecer. Alguns estudos mostram nos Estados Unidos que o número de vezes que a pessoa troca de emprego, a média desse número nos Estados Unidos é 9 vezes na carreira, tá? Eu costumo perguntar na plateia, quem aqui já mudou mais de 1, 2, 3, 4 vezes? Eu vou fazer isso agora por causa do tempo, mas você percebe isso, né? As pessoas mudam cada vez mais de emprego. Isso significa o quê? É difícil ter conhecimento.
Se eu queria ter aquela minha fortaleza e as pessoas entram e saem, né? Então a flexibilização das leis, né, que protegem o empregado, né, o trabalhador a mudar de emprego, sem que ele seja restringido a não poder ir de uma firma para outra, aumenta essa mobilidade e faz com que o conhecimento fique mais disperso. Ponto 2 aqui, universidade mais participativa no processo de inovação. As universidades, no mundo todo, buscando se abrir mais para buscar nas empresas, para buscar atender as demandas de políticas públicas, onde elas devem se inserir mais no processo de produção de inovações, e também buscando recursos para a própria pesquisa, né? Uma vez que a gente não tem mais, principalmente nos Estados Unidos, né, com o pós-guerra, o fim da Guerra Fria, etc., não tem mais um modelo de financiamento baseado puramente no governo. Essas universidades têm que buscar na iniciativa privada a fonte da sua receita para pesquisa. Pois, se vai buscar na iniciativa privada, a tendência é que seja priorizada a pesquisa tecnológica e menos a pesquisa puramente científica, né? Bom, a redução da hegemonia norte-americana e europeia, a capacidade de inovação hoje está muito mais distribuída, né? A gente fala muito dos BRICS, né, dos países emergentes. Bom, o grande crescimento da indústria de Venture Capital. O que é essa indústria de Venture Capital? Quando eu mostrei lá aquelas 10 empresas que saíram da Xerox, quem financiou os projetos? Se a Xerox tinha recusado, se a Xerox tinha abandonado, tinha licenciado para fora. Foram fundos de investimento, que se chamado Venture Capital, né, em português capital de risco, ou capital empreendedor, que se especializa nisso, em pegar equipes de empreendedores que provavelmente geraram as suas ideias, seu conhecimento, eventualmente na empresa em que trabalhavam, e acabam saindo, montando novos negócios, financiados por um modelo de investimento da indústria financeira, né? E fazendo com que aquelas ideias, né, que foram financiadas, aquele conhecimento foi financiado por uma empresa, seja explorado por um fundo de investimento. Então a indústria de Venture Capital, ela acaba causando, né, gerando uma pressão grande para os centros de P&D, né? Bom, a abundância do conhecimento relevante sendo gerado fora da outra empresa, a ideia de que as inovações, os conhecimentos, as tecnologias que uma empresa precisa, ela não consegue desenvolver, porque ela não é estruturada para isso, mas que para competir nesse mercado ela depende de outros setores, de outras indústrias. Vamos pegar um que é fácil de a gente observar: a indústria automotiva usando GPS. Bom, a indústria automotiva não desenvolve GPS, né? Não fazia parte da cadeia de fornecimento de autopeças GPS. Quem desenvolveu o GPS foi a indústria espacial, foi a indústria de eletrônica, foi a indústria de internet, né, de TI. Mas o GPS, hoje ele está embarcado, né, dentro do produto automóvel, mas foi desenvolvido fora do setor, né, obrigando então a empresa a interagir mais com o ambiente externo. Bom, sucesso de iniciativas relacionadas à produção colaborativa. Quando a gente fala de Wikipedia, quando a gente fala de as redes sociais, quando a gente fala de uma série de iniciativas onde as pessoas entram como voluntários e acabam conseguindo produzir grandes coisas, mesmo sem uma organização empresarial por trás, mesmo sem estrutura e lógica de mercado, mostra que as empresas devem buscar novos modelos, né? Ou melhor, elas podem buscar porque eles funcionam. Então a gente vai ver empresas criando modelos organizacionais para fomentar o seu processo de inovação que ela não controla, ou melhor, que ela estimula. Então a gente, o caso mais clássico, né, que a gente pode mencionar aqui é o Open Source, é o Linux, né, que foi originado por um grupo de pessoas que tinham uma ideologia, talvez, de compartilhamento, etc., mas que hoje é muito bem explorado por grandes empresas, como por exemplo a IBM, que financia esse desenvolvimento aberto, né, de código aberto, para explorar dentro do seu modelo de negócio. Mas a gente vê então sucesso em iniciativas de produção colaborativa, né, dando a ideia de que a gente pode trabalhar com outros modelos, não aquele que a gente controla internamente.
E depois a complexidade tecnológica é crescente, né? Exige uma outra especialização, e eu não consigo mais, dentro de uma empresa, manter todas essas áreas de conhecimento no meu teto. Eu começo a depender de especializações que levam anos para serem geradas, então eu não consigo manter todas elas sob meu controle. Então isso mudou o cenário, não permite mais que aquela lógica do P&D completamente fechado dentro daqueles laboratórios corporativos funcione. Se puder mudar de slide, por favor. Aqui são só alguns dados da indústria de venture capital, vou passar bastante rápido, mas mostrar que se em 1990 a gente tinha nos Estados Unidos cerca de 3 bilhões de recursos disponíveis para aquele empreendedor sair da grande empresa e montar o seu negócio, em 2007, se não me engano, nós estamos falando de 30 bilhões, tá? Então você tem 30 bilhões, hoje mudou um pouco talvez, 30 bilhões de dólares nesse ano, né, 2007, disponíveis para que pessoas que não forem financiadas dentro das suas empresas saiam, escrevam um plano de negócio e busquem no mercado alguém que financie. Então é uma pressão bastante grande, é muito dinheiro disponível para o spillover. Esse dado é bastante interessante, bastante fundamental, acho que é um dos principais que eu gostaria de mostrar, compartilhar com vocês. Então estamos falando ainda dos Estados Unidos. O que eles fizeram? Eles perceberam que obviamente a gente não consegue fazer um gráfico similar no Brasil por causa das condições. Eu vou explicar por quê. Mas eles fizeram uma análise bastante interessante. Esse dado aqui é da National Science Foundation, o equivalente a uma agência de financiamento à pesquisa federal, né? Então, menos de 1.000 funcionários representavam apenas 4,5% do total de investimentos em P&D nos Estados Unidos em 1981. Tá? Enquanto que empresas com mais de 25 mil funcionários, ou seja, grandes corporações, né, mais de 25 mil funcionários, no Brasil a gente tem muito poucas empresas, mas empresas com mais de 25 mil funcionários representavam 71% dos investimentos em P&D em 81. Significa isso? Estava extremamente concentrado nos investimentos em desenvolvimento tecnológico nas grandes corporações. Então aquela barreira de entrada, aquele ciclo que eu expliquei no começo, ele aparece aqui claramente. É muito difícil para empresas menores, ou representam muito pouco as empresas menores, os investimentos que elas fazem em P&D, tá? Apenas 4,5%. Alguma coisa mudou de lá para cá. Esse mesmo dado, em 2005, mudou completamente de perfil. Empresas com menos de 1.000 funcionários representam agora cerca de 1/4 dos investimentos totais em P&D. As empresas aqui de porte intermediário não mudou muito o perfil, tá? Saiu aqui de 6, 6 e 13, né? 15, 8 e 15. Aumentou um pouco, mas não mudou tanto. O que mudou mais drasticamente é a queda da representatividade das empresas maiores, das grandes corporações, que passaram a representar 37%, 37,5% do investimento total. O que isso nos mostra? Né? Se a gente junta o gráfico anterior com esse gráfico, né? Aquele gráfico anterior está financiando empresas pequenas, que o jogo da inovação hoje é muito mais nivelado. Hoje, as empresas menores são capazes, e cada vez mais é mais difícil para as empresas maiores criar essas barreiras, por conta daquela quantidade lá de itens que mostrei, a gente chama de fatores de erosão do modelo de inovação fechado. Eu não consigo mais aceitar, não é mais rentável. Tem mais um gráfico que mostra isso. Então, o último gráfico aqui, porque é um pouco cansativo, mas eu mostro aqui uma indústria considerada super inovadora, que é o setor farmacêutico, ainda nos Estados Unidos, tá? A gente pega de 80 a 2005 o crescimento que essas empresas tiveram, tá? Todas as empresas, a indústria como um todo, na receita. Então elas saíram de vamos supor aqui, na escala logarítmica aqui, mas vamos supor que seja 60 bilhões para
100 milhões, 110 milhões, representando uma taxa de crescimento anual de 11% ao ano. Mas se a gente faz a mesma análise dos investimentos de P&D na indústria, ao longo desses 25 anos, a gente vê que a taxa média anual de crescimento dos investimentos em P&D foi de 15% ao ano. Significa, eu preciso investir cada vez mais em P&D para sustentar a minha posição de liderança. Em algum momento isso vai colapsar. Tá? Se eu tenho que investir 3% e sou líder, ok, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 30%, a coisa fica insustentável. O modelo passa a não se pagar mais. Eu não consigo mais explorar margem, não consigo mais ter valor, então os investidores vão sair desses mercados de inovação. Daí o dilema deles de buscar novos modelos. Próximo slide. Então, o que a Open Innovation propõe? Vou tentar deixa eu ver aqui. Vou tentar concluir aqui para a gente abrir. Eu tinha mais casos para mostrar. Provavelmente isso aqui vai ficar disponível no website para baixar. Eu tenho alguns outros casos. Talvez eu vá pular para o caso que eu trabalho atualmente, só para a gente traduzir isso para a situação local, né, para falar de Brasil. Então, o que a Open Innovation, vamos concluir com esse slide? O que a Open Innovation fala? Bom, o Wayne Chapman, ele propõe dentro do modelo que a gente viu, discutiu, você continua tendo uma necessidade de focar o teu mercado, tá? Você cria uma empresa, você cria canal de distribuição, você cria a fábrica, você cria toda uma estrutura, né, de ativos que te permitem explorar aquele mercado. E o que a gente está falando é que a gente precisa criar, né, ou as empresas criam um processo de geração de inovações para que essa empresa seja líder naquele mercado. Então, se puder clicar o que o Wayne Chapman propõe o processo de inovação, ele continua sendo, ele continua seguindo uma lógica de desenvolvimento, onde você sai da ideia e vai para o mercado, mas você tem que prever novos processos, você tem que prever novas possibilidades com igual relevância dentro desse processo principal. Então ele fala, colocar furos no funil, né? Então vamos passar. Passa todos, né? Talvez fique mais rápido. Pode passar. Acho que tem mais um. Mais um. Pronto. Então o que ele fala? Eu continuo precisando da minha base tecnológica interna. Obviamente, a mensagem aqui é: esqueça o meu P&D e saia correndo atrás de tecnologia lá fora. Não, a ideia não é essa. Você continua precisando, naturalmente, de uma base, de uma equipe interna, de um P&D interno, trabalhando principalmente para o teu negócio, jogando o teu xadrez. Você precisa disso. Mas você precisa também saber que dentro desse processo de desenvolvimento, eu tenho várias etapas onde uma ideia pode vir de fora para dentro do meu processo, seja para o meu mercado ou para um outro mercado existente, ou para um novo mercado que eu possa vir a criar, em diferentes etapas, diferentes momentos, né? Então eu tenho eventualmente ideias nascentes, em geral envolvidas nas universidades, nos centros de pesquisa, que podem alimentar o meu funil de desenvolvimento, eu empresa, e eventualmente podem gerar tecnologias para o meu mercado, para outros mercados ou para novos mercados, tá? E isso pode ocorrer em qualquer momento do meu desenvolvimento. A ideia pode vir mais madura, a ideia pode vir de um centro tecnológico, a ideia pode vir sob forma de patente de uma empresa parceira, de uma outra empresa do setor, tá? De uma startup, uma empresa que foi criada eventualmente para explorar aquela tecnologia. Eu tenho que considerar então que eu não sou o único capaz de gerar ideias e de desenvolver inovações que podem gerar resultado para mim. Por outro lado, se eu criei uma massa crítica, se eu criei pessoas capazes de desenvolver ideias, como a Xerox fez,
eu não devo pensar que eu sou o único capaz de explorar essas ideias, que o meu modelo de negócio é o único capaz. Então eu devo também cooperar com o ambiente externo, né? Buscando explorar as ideias que eu desenvolvo em outros mercados ou em novos mercados que eu posso criar eventualmente. Então eu posso, ao invés de considerar, por exemplo, aqueles investidores de risco, né? Aquela indústria financeira que está levando os meus engenheiros como um concorrente da minha estrutura, eu posso considerar como parceiro. Então o que essas empresas estão fazendo? Muitas delas, né? Muitas delas estão fazendo o quê? Criando elas mesmas fundos de investimento para empreendedorismo. Eu mostrei o caso da Cheves e teria outros casos para mostrar para vocês. Pode passar. Eu vou terminar com essa foto aqui. Vou falar do meu caso e vou pular os outros casos que eu tinha planejado. Por causa do adiantado da hora. A Philips Research é uma das empresas que mais incorporou o modelo. Ela tinha um grande centro de P&D e ela reverteu e ela apresentou no seu case de innovation essa foto aqui, onde eles pegaram o centro de P&D que eles tinham, a Fortaleza, né, que foi criado da Philips, onde o controle de acesso, biometria, não sei o que mais do que, para não permitir que a tecnologia vazasse dali, eles foram lá e falaram: arquitetonicamente o conceito vai mudar. Tiraram o nome Philips Research, chamaram de campus, chamaram uma série de empresas, incubadoras, consultorias, universidades para compartilhar esse ambiente todo. Tá? Eu tenho a descrição do caso aqui, se quiser só passar para cá. Mudaram completamente o perfil, criaram um polo tecnológico controlado, né? Assim, financiado principalmente pela Philips, mas de uma série de parceiros que a gente mostra aí, 75 companhias, 7 mil pessoas, mudou completamente a filosofia, a forma dessas pessoas trabalharem. Então, vamos pulando até, eu vou te falando, esse é um modelo novo, né? Como que eles trabalharam aqui, eu peguei um exemplo da British Petroleum com a Universidade Berkeley, alguns exemplos brasileiros, né? Pode passar da Natura, que apresentou várias vezes o modelo de inovação aberta no Brasil, né? Um pouco do paradigma, pode ir passando, um pouco mais detalhadamente sobre o modelo, né? Sobre a cultura, sobre a lógica de financiamento. Pode passar também. Volta mais um. Vamos começar daqui, tá? Então, eu estou falando alguns casos, só para te ganhar tempo, e eu concluiria com alguma lógica. Por que inovação aberta no Brasil? Esse é o nosso trabalho, é o trabalho do centro, estudar isso. Então, nós organizamos um seminário anual, o próximo seminário, o terceiro seminário, que vem o professor Henrique Edson, ele vem do Brasil, ele debate com a nossa academia, ele debate com os professores dos núcleos de pesquisa e inovação, por exemplo. Esse ano a gente vai ter a USP, vai ter a Unicamp, vai ter a Fundação Dom Cabral, vai ter outras escolas, né, que vão debater conosco, né, e apresentar casos, empresas também que vêm, né, hoje a gente tem que vai apresentar a Petrobras, vai apresentar, a Vale vai apresentar, a Natura vai apresentar, né, diversas empresas mostrando já como se aplica a inovação aberta no Brasil. Então a gente coletou alguns pontos aqui, não coletou todos eles, mas que visam justificar o modelo, ou a viabilidade desse modelo, também para o nosso cenário, apesar de que as condições iniciais são muito distintas. Nós queremos construir um modelo, e nos Estados Unidos e na Europa eles estão reconstruindo o modelo deles. Eu diria que o nosso esforço talvez seja até menor, porque a gente não enfrenta a mesma resistência de quem já tinha um modelo bem sucedido e que muitas vezes não quer mudar. Daí a nossa oportunidade de sermos eficazes, né, em algumas dessas implementações e conseguirmos um resultado, pelo menos em alguns setores que o governo talvez esteja investindo. Eu queria destacar esse ponto 5, que é o Sistema Nacional de Inovação, se consolidando fortemente nos últimos 5 anos e buscando essa interação. Além de inovação, trata especificamente da criação desses ecossistemas, né? Então, a busca de criação de sistemas de inovação onde há uma cooperação maior.
e a questão da ciência da qualidade que foi mencionada na abertura do evento, né? Então o Brasil já se posiciona como um país que consegue produzir conhecimento, ciência de qualidade. Alguns grupos de pesquisas publicam internacionalmente com frequência, né? Temos brasileiros como chefes de grandes revistas, né? de revisores de grandes revistas internacionais, fomos capa de diversas revistas científicas, né? Um trabalho muito bem feito no desenvolvimento de ciência. Entretanto, há uma dificuldade grande de transferir esse conhecimento, aproveitar essa base científica na indústria. E modelos de Open Innovation trazem esse tipo de conceito, trazem esse tipo de raciocínio. E a dificuldade é o como. A dificuldade não é, já entendemos os problemas. Agora, como fazer isso? Tem que trabalhar alguns processos. Então, vou apresentar um caso brasileiro que é o que eu estou conduzindo hoje. Ele deformou um pouquinho a ideia aqui, mas pode passar mais um. Vou falar da minha empresa, né? A empresa que eu atuo hoje. Então, a Omnicis foi criada São Bernardo do Campo, em 97, 3 engenheiros e uma empresa que saiu do mercado. A antiga Elebra, que ficava no Tietê, não sei quem conhece. Elebra com a abertura, né, na época do governo Collor, né? Ela foi desmembrada, foi picotada, foi vendida para grandes grupos e a Elebra Defesa permaneceu por mais 10 anos, acabou falindo. 3 engenheiros foram lá e remontaram, reconstruíram a empresa, reagrupando funcionário, retomando contatos com o cliente, assinando contratos diretos. A empresa continuou nesse processo aí, até que em 2005 ela já tinha atingido mais ou menos 180 funcionários, tinha uma posição mais ou menos interessante ali no mercado, e o grupo Thales, interessado no mercado brasileiro, interessado nesse tipo de cooperação, fez uma aquisição de parte do capital da Omnicis, criando uma joint venture naquele momento, e investindo cerca de 20 milhões de reais na criação, no fortalecimento da estrutura operacional do Brasil, mas principalmente a área de engenharia. Eu peguei alguns números de 2008, a Omnicis hoje ela já atua em 9 países, 250 funcionários, 70 técnicos de engenheiro do departamento de P&D e tem um investimento na ordem de 15% do seu faturamento em P&D. Só alguns números do negócio. Mas como que essa empresa nasceu? Como que o P&D dessa empresa nasceu? Essa empresa ela tinha na época 30 funcionários, focada em serviços de manutenção, instalação, treinamento do cliente, onde nós pegávamos produtos desenvolvidos por fabricantes terceiros, no caso era a própria Thales, que vendia os seus radares para a nossa Força Aérea, né, para a aeronáutica, e nós fazemos serviços locais, suporte, integração logística, testes, treinamento do cliente. Em 2003, a empresa decide investir num projeto, porque ela fala, o nosso futuro não vai ser somente essa parte de serviço no fim do processo de inovação, onde o grupo é desenvolvido, eu estou só ajudando a fazer a implementação dele, né? Mas eu vou trabalhar, eu vou descer na cadeia, eu vou propor produtos novos, eu vou montar um P&D. O que a Omnicis fez? Contratou 2 aposentados, na verdade um aposentado e um engenheiro mais sênior francês, tiveram uma experiência no Brasil, trouxeram para São Caetano do Sul naquela época, fizeram uma parceria com uma outra empresa do setor chamada TEC, também nova, na verdade uma fundação que foi originada para gerir o projeto Civan, a exploração do Civan, e eles tinham que comprar radares meteorológicos, né? Eles tinham que comprar para instalar no Civan. Eles propuseram então a oportunidade para a Omnicis de desenvolver parte desse produto para que a gente tivesse a nacionalização dele e tivesse todo o suporte local. A Omnicis na época tinha apenas 33 funcionários, não tinha a menor condição de desenvolver um produto como esse de forma fechada, contratando 5, 6, 7, 10, 15 engenheiros para fazer esse projeto. Então, o que ela fez? Ela buscou o IPT, buscou o Unicamp, criou um programa de mestrado, que acabou sendo mestrado acadêmico, mas tinha um viés mais de mestrado profissionalizante, onde ela financiaria bolsas de pesquisa, né, nesses institutos, né, para o desenvolvimento dessas tecnologias, em conjunto com a empresa técnica, né. Nós conseguimos, por meio de projeto PIB da FAPESP, que é a pequena empresa, então a gente teve o apoio do Sistema Nacional de Inovação para uma startup,
conseguimos desenvolver um produto e foi criada uma joint venture desse negócio chamada Laje, uma empresa para explorar esse mercado, né? Esse projeto aqui inaugurou o núcleo de P&D interno da empresa, mas ele foi constituído a partir dessas parcerias. Não havia a menor condição naquela época da Unisys investir sozinha na formação, na capacitação e na estruturação de um P&D interno para esse projeto. Os sócios da empresa tinham um conhecimento e conseguiram montar essa equipe com financiamento, com joint venture e com institutos de pesquisa parceiros, né? Bom, do outro lado, a Thales, uma líder global no mercado de aeroespacial e defesa, trabalhando aí com um faturamento aí na ordem de 12 bilhões de euros, 68 mil empregados, tá? Uma série de patentes, faça mais um slide. 25 mil pesquisadores, 300 patentes por ano, invenções por ano, 15 mil patentes dentro do seu portfólio. Quer dizer, um gigante comparado a essa empresinha de São Caetano com 30 funcionários, desenvolvendo lá o seu primeiro produto de maior impacto. Prêmio Nobel em Física 2007, né? Passa mais uma. Então a Thales, o que ela fala? A Thales lança um programa de Open Innovation internacional e ela busca parceiros, como por exemplo no Brasil, que possam aproveitar a infraestrutura existente, tanto de negócio, aqui eu coloco alguns institutos de pesquisa de clientes da Unisys. Estamos falando do IPQM, CLA, CLBI, né, que hoje pertence ao CTA, o INPE, né, da Agência Espacial. As suas parcerias que estavam estabelecidas no Unicamp, PD, depois USP, alguns trabalhos sendo feitos também com a FEI, que fica na região, com apoio de principalmente hoje FINEP, né, uma série de projetos FINEP, os papéis que a gente não se qualifica mais porque a empresa cresceu, alguma coisa também do BNDES, onde a Unisys passou a ser parte do Grupo Thales, né? Passou a ser uma empresa que trabalha dentro da rede de inovação do Grupo Thales, que é um conglomerado de empresas europeias, né, que tem participação também em outros países como Singapura, Austrália, Estados Unidos, mas basicamente europeia, e permitiu que o centro de P&D da Unisys, que foi fundado dessa forma, naquele slide que eu apresentei, conseguisse vencer licitações para aqueles produtos que ela desenvolveu nesse âmbito aqui, exportando tecnologia para o Centro de Pesquisas Espaciais francês e para o Departamento Geral de Armamento francês também. Então, posso fazer um slide? Aqui eu coloco o desenvolvimento da empresa a partir de projetos mais simples e hoje se estabelecendo como centro de excelência no mundo de radares do Grupo Thales. Ela serve hoje das linhas de produto do Grupo Thales passou a ser gerida pela Unisys, né, e desenvolvida pela Unisys. Eu coloco aí os vários momentos de financiamento e como que a gente progrediu nisso, mas o que eu quero concluir, para a gente poder ver se sobra um tempo para a gente conversar, alguns desafios nesse processo. Então, algumas frases importantes que eu gostaria de deixar aqui com vocês. Quando a Thales faz a proposta de aquisição da Unisys, há uma certa preocupação do governo. Fala, peraí, né? Vamos perder conhecimento, vamos, né? Na mentalidade que talvez essa aquisição fosse prejudicar o nosso desenvolvimento econômico. Então, o Brito Cruz, diretor científico da FAPESP na época, uma pessoa que apoiou muito aquele primeiro projeto, né? Ele era reitor do Unicamp, ele foi um dos que abriu as portas para as parcerias com o Unicamp. Ele colocou, não está claro nesse momento se a aquisição de parte da Unisys pela Thales é uma boa notícia para o país. Pode acontecer de a Unisys deixar de investir em P&D e passar a ser apenas uma fabricante ou representante comercial de produtos franceses no Brasil. Tá? Então, o medo de que aquele investimento que a FAPESP fez para desenvolver aquela competência, na verdade, assustou o gigante francês, o gigante brasileiro. Vou comprar e vou fechar e vou fazer que eles voltem a ser um escritório comercial de vendas das nossas inovações. Ao mesmo tempo, o discurso do presidente da Thales no Brasil, o Lohan Moore, né,
ele fala, não, a Omnicis não apenas fortalecerá a presença da TAG no Brasil, como também gerará um crescimento significante de oportunidade através da criação de um centro de desenvolvimento de novos negócios para fabricar radares de vigilância de longo alcance. Então, contraponto, né, ao medo, não, a gente está investindo no P&D no Brasil para explorar essa oportunidade de mercado. E o presidente da Omnicis, né, o fundador da Omnicis, ele falou que a Omnicis será capaz de expandir consideravelmente suas capacidades tecnológicas e de serviços dentro e fora do Brasil. A sinergia entre as duas empresas abre novas áreas de negócio, né? Então, o que aconteceu? Em 2008, ao invés de se realizar a preocupação que poderia ter em 2005, a Omnicis passou a ser reputada, né, renomada, colocada como centro de excelência para desenvolvimento de radares de rota para controle de tráfego aéreo dentro do anuário de inovação do Grupo Thales. Por que a Thales fez isso? Porque ela mudou a lógica de inovação dela. Antes, ela não teria feito isso. A preocupação que existia aqui era a preocupação do histórico das relações. Não é que o Brito Cruz inventou isso, ou qualquer pessoa teria inventado isso. Qualquer pessoa do governo tem essa preocupação, porque foi assim. Entretanto, como o cenário de inovação mudou lá na França, como eles não podem mais abrir mão de uma empresa inovadora de São Bernardo do Campo, nem que ela tenha apenas 70 engenheiros, porque ela movimenta uma rede de inovação que eu mostrei para vocês, um projeto de cooperação com financiamento do governo, com uma série de iniciativas que permitem isso. Então, em 2009, o diretor, o vice-presidente corporativo de engenharia do Grupo Thales, né, francês, Jean-Luc Landlat, ele faz essa nova afirmação. A Omnicis é muito pequena para fazer R&D, pesquisa tecnológica internamente. Ela deve fazer em parceria com as universidades locais e com as demais empresas do grupo. Então, propondo, né, e fortalecendo essa ideia, esse novo paradigma, essa forma de trabalhar em cooperação em redes, criando oportunidade para uma pequena empresa do setor aeroespacial e defesa, onde o Brasil não possui tradição, podendo hoje exportar tecnologia para centros, que seria o equivalente à NASA americana, o CNES francês e o Departamento Geral de Armamento francês também, que são clientes extremamente difíceis de se chegar dentro de um processo, se a gente fosse trabalhar no modelo de inovação fechado. Então aqui, eu concluo a apresentação dessa forma, mostrando um pouco de como que eu entendo, pelo menos como que a gente tem trabalhado esse modelo na realidade local. Estou falando de uma pequena empresa e como que a gente integrou uma rede de inovação, de Open Innovation global. E como isso abriu oportunidade e agora desenvolve uma série de iniciativas. A continuidade do caso, agora poder mostrar os novos projetos. Hoje nós temos 9 projetos de cooperação com a França e com as universidades brasileiras e francesas, né? Então, a gente acredita muito nesse modelo de trabalhar, na forma de cooperar, de abrir externamente essas oportunidades para não buscar dentro dos, né, internamente dos únicos recursos externos, tentar vencer sozinho esse jogo. Entregar ao Bruno Andoni esses certificados e alguns botões e lembranças aí do centenário da nossa instituição, assim como também um calendário, um termômetro, um alarme, que é uma lembrança simples, mas honesta, para você lembrar da nossa instituição sempre necessária. Muito obrigado.